Senhor presidente, deputado André Siciliano, subo nessa tribuna para fazer meu último discurso de agradecimento a todos nessa casa. Quero agradecer a Vossa Excelência, que presidiu grande número de sessões e nós conseguimos avançar muito, tornando esse parlamento produtivo nas mais graves crises que aqui sofremos. E essa condução foi fundamental para que pudéssemos avançar. E faço esse agradecimento especial a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Nivaldo Molim, agradeço a todos os deputados que aqui convivemos, todos aqueles que ora debatemos, discutimos, discordamos, vencemos em votações, perdemos em votações. Esse é o parlamento e é isso que faz com que a democracia seja bem exercida. De todas as vezes que aqui estive na defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Das leis que apresentei, foi sempre buscando o bem comum. E assim foi quando, depois de uma disputa muito intensa, travada aqui neste parlamento, nós aprovamos a lei de cotas para pós-graduação. E esta lei está em vigor, atendendo a muitos jovens que, se não fosse pela aprovação desta lei, não estariam fazendo a sua pós-graduação. Agradeço a todos os funcionários, todos aqueles que nos receberam e nos acolheram de braços abertos, todos aqueles que nos auxiliaram nas comissões, seja na CCJ, Comissão de Orçamento, Comissão de Cultura, Comissão de emendas parlamentares, constituição das indicações legislativas, porque isso fez com que cada comissão, tramitando nossos projetos, permitiu que aqui nós tivéssemos aprovado mais de 60 leis sancionadas pelo governador. De inúmeras proposições que fizemos, e sempre destaco aqui, todas as vezes que havia projeto do governo, fazíamos questão de emendar para aperfeiçoar, porque muitas das vezes é nessa hora que você consegue avançar naquilo que é de interesse da população. Estive aqui na defesa dos servidores públicos, na trincheira para que direitos não fossem retirados, e conseguimos manter o triênio, conseguimos barrar a voracidade das reformas que os governos tentaram fazer em prejuízo do funcionário. E quando você vê um Estado em estado falimentar, preservar os direitos dos servidores foram fundamentais para que pudéssemos, de fato, avançar naquilo que é o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço aqui, de coração, todos os moradores da minha cidade, cidade de Queimados, todos aqueles que votaram para que eu pudesse exercer os 2 mandatos como deputado estadual, porque fiz o exercício dos 2 mandatos, e aí, encerrando esse 2º mandato, me empenhando ao máximo para que pudesse dar toda a minha cota de participação nas comissões e aqui no plenário. Agradeço muito a experiência de deputados que já aqui há muitos anos, como o deputado Luiz Paulo, agradeço a Vossa Excelência a convivência, deputado Jânio Mendes, do PDT, por qual passei um bom período. Foram convivências, de fato, que nos faz engrandecer enquanto ser humano, porque é nas dificuldades que você, de fato, consegue se superar. A superação vem sempre nas dificuldades. E esses últimos 4 anos foram 4 anos muito difíceis, em que nós vimos um processo de degradação moral do Estado do Rio de Janeiro e das autoridades constituídas, que aprofundou e muito a crise financeira que vivemos. E esperamos que, com novos governos eleitos, novos parlamentares eleitos, possamos entrar numa nova rota de desenvolvimento, porque não dá mais
para conviver como convivemos nesses 4 anos, sempre tratando de crises, sempre buscando medidas que pudessem tirar o Estado do Rio de Janeiro na crise profunda que vive. E muitas das vezes foi estar na trincheira da oposição que fez o governo recuar e que pudéssemos avançar em pautas propositivas. E aí, destaco aqui a luta intensa que tivemos no que diz respeito à privatização da SEDAI, porque estivemos na trincheira contra a privatização. Uma vez vencido aqui no debate no plenário, a luta continuamos junto ao deputado Paulo Ramos, que tivemos uma convivência muito boa. Agradeço também ao deputado Paulo Ramos todos os debates, todos os enfrentamentos e tudo aquilo que estivemos fazendo juntos na defesa do Estado do Rio de Janeiro. Destaco aqui também, senhor presidente, que esse foi um período que, apesar da crise que tivemos no Estado, foi um período em que o Legislativo produziu. A produção foi intensa. Hoje recebi uma notícia na CBN dizendo que houve queda na produção. Mas quando você compara ano legislativo, tem que comparar levando em consideração as eleições, porque em ano eleitoral há normalmente uma queda na produção. Mas essa queda na produção que tivemos na casa não foi em razão dos acontecimentos negativos que se abateram sobre a Assembleia. Foi do processo natural, que é o debate do dia a dia, e quando você está numa campanha, muitas das vezes a dedicação não é integral àquilo como deveríamos ser. Mas mesmo assim, esse parlamento funcionou de forma tranquila, ordeira, e isso se deve a muitos parlamentares que aqui estiveram conosco na defesa do Estado de Direito Democrático. E é muito importante que nós possamos entender este momento, porque a partir do ano que vem, em que teremos aqui uma nova legislatura, será importante que aqueles que aqui chegam entenderem que aqui há uma diversidade de pensamento. E é essa diversidade de pensamento que faz com que possamos, de fato, reconstruir de forma concreta e reafirmar a democracia. É aqui nas discussões e no voto que você reafirma a democracia, porque aqui vale, cada parlamentar vale um voto. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior ou inferior. Aqui todos são iguais e você expõe as suas ideias, convence na exposição das ideias e é o voto que é o definidor das suas posições. Então, quero deixar aqui, com muita tranquilidade, que todas as votações que participei, todas as votações, sejam votações que foram criticadas ou não, foram votações dadas dentro do Estado de Direito Democrático, respeitando a Constituição Federal do Estado do Rio de Janeiro, respeitando a Constituição Estadual, respeitando as nossas leis constituídas. Porque muitas das vezes você é criticado porque seguiu a Constituição, mas se nós não seguirmos a Constituição, qual é o instrumento basilar que nós vamos nos socorrer para que a democracia seja reafirmada? Se vivemos num Estado de Direito Democrático, temos que entender que a Constituição precisa ser cumprida. E na hora que nós votamos, nós também temos que atender aquilo que diz a Constituição. Então, deputado Nivaldo, quando digo aqui das agruras do mandato, digo desses momentos difíceis que nós passamos, entre votar de acordo com aquilo que a população não suportava mais e votar na defesa no Estado de Direito Democrático, na defesa da Constituição. Todas as vezes que eu tinha alguma dúvida como me comportar, vendo que a sociedade estava dividida, sempre preferi me comportar de acordo com a Constituição, porque ela é um instrumento basilar. Foi assim que a minha formação se deu, desde que entrei na universidade, desde que fiz o curso de Direito, nos meus 20 anos como delegado da Polícia Civil,
e aqui nos 8 anos nesse parlamento. Sempre me comportei respeitando a Constituição Federal, porque esse é um instrumento que nós temos e que nós temos que nos guiar sempre nele. E aí, senhor presidente, nesse meu último dia de despedida, quero aqui destacar momentos bons que nós vivemos aqui. Momentos de euforia, quando a gente aprova uma lei, como foi a lei que instituiu o Sistema Único da Assistência Social, quando derrubamos o veto aqui, dado pelo governo, deixando como legado para a assistência social uma lei estruturante, que permite ao próximo governo abrir concurso para assistentes sociais, para que você possa ter uma política de continuidade. Quando a gente aqui luta para manter determinados princípios, como foi no dia de hoje, para que se mantivessem a Lei 7.035, porque foi uma lei discutida e muito na sociedade, foi uma lei que nós discutimos muito com o segmento da cultura, e foi uma lei que instituiu um sistema. Quando estamos aqui, mesmo que no último dia, brigando para que esta lei fique de pé, é porque acreditamos naqueles princípios que foram debatidos coletivamente e não no conchavo de uma conversa ou outra, atropelando toda uma discussão que precisa ser clara, objetiva e transparente. Deixo aqui, senhor presidente, de fato, essa tribuna com a sensação do dever cumprido. Triste ainda, porque nós não conseguimos fazer, mesmo com todo o debate, uma transformação que a sociedade precisa. Ainda estamos vivendo num estado violento. A minha cidade, aliado à irresponsabilidade da administração da segurança no estado, aliado à administração na cidade, que não cuidou minimamente para que pudéssemos ter um olhar para a violência, a minha cidade se tornou a cidade mais violenta do Brasil. E veja só, senhor presidente, deputado Jânio Mendes, um delegado de polícia vê sua cidade se transformar na cidade mais violenta. Fizemos tudo o que foi possível, pressionando as autoridades para que esse quadro fosse revertido. Diligenciamos junto ao interventor, fomos ao comandante-geral, fomos ao chefe de polícia, fomos incansáveis na cobrança do serviço que deve ser prestado pelas forças policiais. Mas também é muito triste ver que essas forças policiais estão sem a infraestrutura necessária. É muito triste, depois de 10 anos de uma política de segurança, em que houveram investimentos de mais de 100 bilhões de reais, ver que nenhum legado foi deixado na gestão do secretário José Mariano Beltrame, que todo mundo aplaudia, e eu estava nessa tribuna criticando os erros que ele estava cometendo. Foram mais de 100 bilhões, e os erros redundaram na política que aí está, numa intervenção federal que não conseguiu minimamente executar os 1 bi e 200 que recebeu, e ainda colocando para os órgãos de segurança, que os órgãos de segurança não sabiam fazer licitação. Ora, você colocar, assim que você assume, dizer o seguinte: ninguém está preparado para fazer licitação, é desconhecer anos e anos e anos de expertise que a Secretaria de Segurança, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar tem na hora de fazer as aquisições que são necessárias. Jogaram isso tudo de lado, dizendo o seguinte: nós somos os melhores e vamos fazer aqui, pelo Exército, todas as compras. Pois bem, não conseguiram executar todos os recursos. No primeiro dia de agenda que tivemos com o interventor, o general Braga Neto, levamos um requerimento para que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense pudesse ser entregue. Faltava menos de R$1 milhão para concluir aquela obra. Pois bem, passado todos esses meses de intervenção, até hoje esta obra não foi entregue. Até hoje a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense não foi entregue. Então, senhor presidente, por mais que a gente lute, por mais que a gente suba nessa tribuna, coloque o pingo nos is, leve a reclamação da sociedade, os gestores muitas das vezes não querem ouvir. Porque se quisessem ouvir,
a delegacia já teria sido entregue. Nós já teríamos um equipamento melhor de funcionamento da Baixada Fluminense. Agora, é graças aos policiais que lá estão trabalhando e desempenhando as suas funções, ultrapassando tudo aquilo que não tem, colocando o seu esforço pessoal, é graças a esses profissionais que nós estamos tendo a redução de homicídios na Baixada Fluminense. Porque se dependesse da intervenção, nada seria feito. O que nós devemos reconhecer é o trabalho desses profissionais que estão ali diuturnamente, porque são eles que fazem com que possamos, de fato, não ter impunidade. Por isso que fiz questão de estar aqui lutando pela aprovação da Lei Orgânica da Polícia Civil. E agradeço os senhores deputados que, na data de ontem, aprovaram o substitutivo em primeira discussão. Uma vez aprovado em primeira discussão, esse projeto não irá a arquivo, continuará na próxima legislatura. E espero que os deputados que aqui estiverem possam, de fato, entregar à Polícia Civil uma lei orgânica estruturante que permita com que esta polícia, que tanto se dedica no dia a dia, tenha condições de entregar o melhor serviço. Mas para isso ela precisa ser valorizada, para isso ela precisa de autonomia administrativa, autonomia financeira, gerenciar os seus recursos, e com isso nós temos condições de dar o salto de qualidade. Se não olharmos para a polícia investigativa, tudo que foi feito apenas em uma banda, em uma parte da polícia. Se não investirmos nas duas, o Estado não sai dessa crise da segurança. Se não entendermos isso, e se aqueles que virão não entenderem que é necessário o investimento central e fundamentalmente na polícia investigativa, nós não vamos dar o salto de qualidade. E digo isso porque estive no sábado passado na confraternização com os colegas da divisão de sequestro. E hoje você não vê falar no Rio de Janeiro de sequestro. Por quê? Porque ali os policiais se empenharam. E todos aqueles que se aventuram em praticar sequestro no estado do Rio de Janeiro são identificados, presos, e não há impunidade no que diz respeito ao crime de extorsão mediante sequestro. Isso é um exemplo, que se nós fizermos isso em todas as áreas, estruturando toda a polícia investigativa, nós temos condições reais de abaixar os índices de violência e de criminalidade. Porque é a impunidade que faz com que haja o reiteramento da atividade delituosa. Então, deixar aqui como legado uma lei orgânica foi um trabalho fundamental de debate neste parlamento. Infelizmente, essa lei não tramitou de forma completa, porque o chefe de polícia se comprometeu com o presidente desta casa em encaminhar uma mensagem com uma proposta de lei orgânica. E até hoje, essa proposta não chegou. Por isso, ontem nós votamos, e eu agradeço aos senhores deputados por terem aprovado. Agradeço mais uma vez o deputado Luiz Paulo, que foi o relator do substitutivo. Deputado Tio Carlos, agradeço a Vossa Excelência também, que aqui estivemos em vários momentos difíceis de discussão, e muitas das vezes discussão estando Vossa Excelência sentado na presidência, e eu defendendo aqui o rigor da lei, do regimento e daquilo que está escrito. Agradeço a Vossa Excelência, a gentileza e todo o carinho que tivemos aqui. Foram 8 anos prazerosos, digo aqui a vocês. E não fui candidato à reeleição por opção. Fiz a opção em ser candidato a vice-governador. Infelizmente, nosso candidato não foi vitorioso. Por isso, não estaremos no Executivo nem no Legislativo. Mas as minhas opiniões, o meu pensamento não abandonará esta casa. Onde estiver, sempre estarei colocando no alto o nome do Parlamento Fluminense, porque aqui nós temos homens e mulheres honradas, homens e mulheres que aqui estão na defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um legado que levo de coração e agradeço a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado.